Continuando a resolução de questões da prova da Prefeitura de Campinas, que aconteceu em 2023, para o cargo de agente administrativo, Banca Vunesp. Eu vou estar resolvendo a questão de número 12. A questão fala o seguinte: em um depósito há determinado número de caixas que serão empilhadas de modo que cada pilha tenha sempre o mesmo número de caixas. Desse modo, é possível colocar em cada pilha 9 ou 12 ou 14 caixas, e não restará caixa fora das pilhas. Sabendo que o número total dessas caixas é menor que 260, então, se forem colocadas 14 caixas em cada pilha, o número de pilhas formadas será... Bom, a questão não fala o número exato de caixas, então a gente não sabe ainda quantas são e nem quantas são o número de pilhas. Pilha, digamos que seria sinônimo de prateleira. Podemos pensar dessa forma também. Então, se a gente imaginar que a gente tem lá uma quantidade X aqui de caixas, né? A gente não sabe quantas ainda. Eu pegar e começar a distribuir uma caixa em cima da outra para formar pilhas. Aí vou lá e monto mais uma pilha, mais uma prateleira com a mesma quantidade de caixas. Considerando que em cada pilha tem que ter a mesma quantidade de caixas, né? Se aqui tiver quantidade X, aqui também vai ter que ter uma quantidade X. Aí eu vou montando as outras pilhas, tal, que ainda não sei quantas são. Mas eu sei que é somando todas as caixas que estão em cada pilha, eu vou ter um total de caixas. Então, essa é uma ideia importante que a gente precisa visualizar, né? O total, que eu não sei ainda, né? Quando a gente soma parcelas iguais, aqui são as mesmas, a mesma quantidade para cada uma. Então eu vou somando aqui e tal. Somar parcelas iguais a gente sabe que é o mesmo que multiplicar, né? Somar parcelas iguais é o mesmo que multiplicar pela quantidade que aparece, né? Então, se eu chamar de P, por exemplo, a quantidade de pilhas, a quantidade de X é a quantidade em cada uma delas, a quantidade de caixas em cada pilha. E sair multiplicando, né? Uma pela outra. Eu vou ter o total aqui de total de caixas. Acho que fica fácil de visualizar dessa forma, né? Uma forma de tentar visualizar, por exemplo, é fazer uma divisão, né? Por exemplo, digamos que eu tenha 100 caixas no total e eu tenha, sei lá, tenha uma, duas, três, quatro, digamos que seja 5 pilhas. Eu vou pegar 100 caixas e distribuir de forma igual nas 5 pilhas, sem deixar, sem sobrar uma caixa ou duas caixas. Tem que ser uma quantidade igual para cada fileira, né? 100 aqui dividido por 5 vai me dar 20. Então aí eu teria 20 aqui nessa fileira, 20 aqui também. E me daria resto zero. Seria uma divisão exata. Mas eu ainda não tenho essa informação aqui. Também não tenho a informação de quantas pilhas nós temos. Mas o exercício ele dá algumas
algumas dicas, né? O total, o número total dessas caixas é menor que 260. Então esse número aqui que a gente não sabe ainda, ele tem que ser menor que 260. Quantidade de pilhas eu não sei. Vou chamar de P. Representa a quantidade de pilhas. Vou chamar aqui de X a quantidade de caixas por pilha. E aqui o resto. Pelo algoritmo da divisão, a gente sabe que o dividendo dividido pelo divisor, que dá como resultado o quociente. A gente pode colocar aqui embaixo. Um divisor que multiplica o quociente mais o resto. E isso vai me dar o dividendo. O dividendo aqui representa o total de caixas. O divisor é a quantidade de pilhas. O quociente é a quantidade de caixas por pilha. Aí o exercício fala que se forem colocadas 14 caixas em cada pilha, o número de pilhas formadas será, ou seja, substituindo aqui, essa daqui é a parte do quociente, quantidade de caixas por pilha, 14 aqui nessa parte da chave, corresponde aqui esse X. Mas aí infelizmente não me ajudou muito, né? Porque eu tenho 14 vezes P igual ao total de caixas. Ainda está faltando saber o total de caixas, que eu não tenho ainda. O exercício ele pede justamente a quantidade de pilhas para 14 caixas enfileiradas em cada pilha. Outra informação que ele dá é esses números 9, 12 ou 14. Fala que é possível colocar em cada pilha 9 ou 12 ou 14 caixas e não restará caixa fora das pilhas. Então, seja qual for o número de total de caixas, se eu distribuir elas em prateleiras ou pilhas, né, eu consigo, numa determinada situação, colocar 9 caixas numa pilha, 9 caixas numa outra pilha, 9, 9, tal, de forma que essa divisão não sobre caixas. Dá certinho 9 em cada pilha. Não vai ter, por exemplo, duas caixas restantes. Não. Como eu sei disso, ele fala que não restará caixas fora das pilhas. É o mesmo que dizer que vai dar resto zero a divisão. Isso tanto para o 9, quanto para o 12, quanto para o 14. Então o mesmo vale 12, 12, 12, 14, 14, 14, né? Essa aqui é a ideia. Como esse número eu consigo ir montando de 12 em 12, de 9 em 9, de 14 em 14, que não vai me dar um resto diferente de zero. Então, essa será uma divisão exata. Então, não restará a caixa fora das pilhas, é o mesmo que dizer que vai dar resto zero. Em outras palavras, o número que representa o total de caixas é um número que é múltiplo ao mesmo tempo de 9, de 12 e de 14. Se eu fosse fazer manualmente, 9, 12 e 14, né? Se fosse ir somando aqui, por exemplo, mais 9, somando de 9 em 9, né? Ia dar 18, 27, 36, tal, tal, tal. Mesma coisa com o 12, vai dar 24, 36, 48, o 14 vai dar 28, né? Para que isso? Para tentar achar o múltiplo, que é comum aos três, porque esse número do total de caixas ele é múltiplo dos três ao mesmo tempo. A gente já sabe que método
realizar, é o tal do MMC. Ele serve para isso, né? Para não ter que fazer essa conta toda e dar bastante trabalho. O MMC representa isso, né? O M aqui é de mínimo, esse outro M é de múltiplo e o C de comum. Posso entender o mínimo como sendo menor, ou o próximo número também, o múltiplo, e que é comum. Então, em algum momento, eu vou chegar num número aqui que é comum aos três. Essa aqui é a ideia do mínimo múltiplo comum. Eu vou fazer aqui embaixo o MMC de 9, 12 e 14 e vou acelerar um pouco o vídeo. Então, eu fiz aqui o MMC de 9, 12 e 14, cheguei no valor de 252. Ou seja, o 252 ele é múltiplo de 9, de 12 e de 14. Isso quer dizer que se eu dividir o 252 por 9 vai dar resto zero, se eu dividir por 12 vai dar resto zero, e por 14 vai dar resto zero. Com quocientes diferentes, obviamente. É o mesmo que eu fiz aqui, só que eu usei o MMC para facilitar o cálculo. Então aqui a gente já sabe que esse total de caixas, que é 252, agora fica fácil de resolver, né? O P é igual a 252 dividido por 14. Ou seja, esse 18 que eu achei é o número de pilhas. Alternativa E. 18. Considerando para 14 caixas em cada pilha.